Pode sentar. Queria trazer uma palavra, eu até falei com os irmãos durante a semana. Deus, desde o início da semana, me deu esse tema. Vou falar sobre a volta de Jesus. Eu posso dizer uma coisa, aqui os irmãos já até ouviram, mas eu posso garantir uma coisa: talvez 80% dos cristãos nunca ouviram uma pregação sobre a volta de Jesus. Sabe por quê? Porque, embora seja um dos assuntos mais importantes, poucos falam. Semana passada nós falamos sobre salvação. Pouca gente está falando sobre salvação. Hoje nós estaremos falando sobre a volta de Jesus. Pouca gente está pregando sobre a volta de Jesus. Eu entro na internet, meu irmão. Toda hora tem pregação sobre bênção, sobre prosperidade, sobre tudo. Sobre a volta de Jesus, você não vai encontrar tanta pregação assim. Queria que você abrisse sua Bíblia em Mateus 24, a partir do versículo 36. Mateus 24, a partir do versículo 36. Mateus, primeiro livro do Novo Testamento, fácil de achar. Todos acharam? Amém? Diz a palavra do Senhor. É o próximo Senhor Jesus que está falando, tá bom, gente? Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio, e os levou a todos, assim também será a vinda do Filho do Homem. E então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a hora que há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isso: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso, estai vós preparados também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não pensei, ou que não esperei. Oremos ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus Todo-Poderoso, te louvo, Pai, pelo privilégio, Pai, de trazer essa palavra, Pai. E verdadeiramente essa palavra, como falou forte no meu coração, venha falar forte no coração de cada servo teu. Que seja uma palavra de edificação, uma palavra de despertamento também, Senhor. Porque o teu povo tem que ser despertado, Pai, através da tua voz, Senhor. Que eu seja apenas um instrumento em tuas mãos, mas quem age aqui seja o Espírito Santo, Pai. É o Espírito Santo que vai ministrar aos corações aquilo que eu vou estar falando, Pai. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Esse texto, o próprio Senhor Jesus fala sobre a volta dele mesmo. Quando ele foi, ele disse assim: eu estou indo, eu não vos deixarei órfãos, deixarei quem? Um consolador, que é quem? O Espírito Santo. Mas um dia eu vou voltar para buscar a minha igreja. Há 2 semanas atrás nós falamos da igreja do Senhor como corpo de Cristo. Lembra que eu falei? Os irmãos que estavam presentes, eu falei que a igreja é o corpo de Cristo. Hoje nós vamos falar da igreja como noiva de Cristo. Nós, igreja, nós somos noiva. E Jesus, ele falou que a hora que ele vai voltar, em primeiro lugar, é inesperada. Ninguém sabe a hora que ele vai voltar. Ele falou assim, não os anjos. Somente o Pai sabe o verdadeiro momento que eu vou voltar o quê? Para buscar a minha igreja. E muitos já tentaram, meu irmão, profetizar. Me lembro, os irmãos devem lembrar, os irmãos mais antigos, tem uns que nasceram depois disso. Alguns jovens aqui que nasceram depois dessa data.
Mas Nostradamus, quem lembra de Nostradamus? Nostradamus ele era um vidente. Ele falou algumas coisas que aparentemente disseram que aconteceram. E ele dizia o quê? Que 1000 passarás, 2000 o quê? Não chegarás. Ele falou que 2000 não ia chegar. Gente, quando eu não era convertido, eu me lembro que eu tinha uns 14 anos, eu ficava fazendo o cálculo com quantos anos eu ia viver até o ano 2000. E quando deu o ano 2000, gente, ficou todo mundo assim, ó. Quando chegou 1999, todo mundo ficou naquela expectativa, achando que aquela data. Mas quem conhece a palavra de Deus sabia que Jesus não ia voltar no ano 2000. Quem conhecia a palavra de Deus sabia. Já teve também, dentro do adventismo, do sétimo dia, né, a profetisa dos adventistas, a Ellen White, em 1600, 700 ou 600 e pouco, ela profetizou também o quê? Que Jesus ia voltar. Voltou? Não. Ah, pastor, e os evangélicos? Quantos evangélicos? Olha, uma época aí que tinha direto pastores na internet dizendo assim, ó, Deus me revelou que esse ano ele vai voltar, ano que vem ele vai voltar. A palavra diz. Quando você ouviu alguém dizendo assim, ó, Deus me revelou que Jesus vai voltar esse ano, o ano que vem, você sabe que não é de Deus. Porque a Bíblia diz que vai ser um momento inesperado, ninguém espera. Embora nós temos que entender o seguinte, vai ser inesperado, mas uns pensam que vai ser secreto. Vai ser tipo assim, Jesus vem, busca a igreja, e as pessoas que não fazem parte da igreja, que não tem Jesus, não vão perceber. A Bíblia diz que todo olho contemplará. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. O apóstolo Paulo diz que todo olho verá e todo joelho se dobrará. Então vai ser inesperado? Vai. Só que para aqueles que ainda aqueles que não quiseram receber o Senhor Jesus, vai ficar o quê? Lamentação. Não pense assim que muitos pensam, eu já vi tanto filme que o pessoal diz, o que aconteceu? A Bíblia diz que Jesus vai vir sobre as nuvens com poder e glória. Ele vai vir com poder e glória. Então nós temos que entender o que está na palavra. A Bíblia fala que a volta de Jesus vai ser através do arrebatamento. O que significa arrebatamento? Arrebatar significa arrancar. A igreja vai ser Jesus vai voltar, ele vai arrancar sua igreja desse mundo. A igreja Ministério Ágape, não é placa. Deus ele não vê por placa. Não importa onde, é aquele que é igreja, faz parte da igreja do Senhor, a Bíblia diz que vai ser arrancado, vai ser arrebatado. E a Bíblia e o Senhor Jesus deixa claro que vai ser algo individual. A Bíblia diz que vai ter 2 no campo. De repente tem 2 no campo, um vai ser o quê? Arrebatado. Olha o versículo. Deixa eu ler um versículo aqui, só para vocês terem noção. O apóstolo Paulo, 1 Tessalonicenses 4,16. Logo em seguida, nós, os que estivermos vivos sobre a terra, seremos arrebatados como eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com Cristo para sempre. Deu para entender? Nós seremos arrebatados. A Bíblia diz que terá 2 no campo. Um abriu o coração para Jesus, um serve a Jesus e o outro não. O que serve a Jesus vai ser o quê? Arrebatado. E a Bíblia diz que aquele que foi arrebatado vai ter um encontro com o Senhor aonde? Nas nuvens. Jesus está vindo sobre as nuvens com poder e glória. Olha que coisa gloriosa, meu irmão. A Bíblia diz que vai ter 2 trabalhando no moinho. O que vai acontecer? Uma vai ser arrebatada e a outra não. Eu já vi gente dizendo assim,
Se minha esposa for arrebatada, eu vou segurar no pé dela. Isso aí, irmão, não pense desse jeito. A salvação é individual. Porque eu creio que vai ter muitos casais que vão estar os dois deitados na cama. Eu creio que vai ter, os casais daqui da igreja vai ser arrebatados os dois. Mas não pense que não vai ter casais que vão estar ali na cama e de repente o esposo olha para o lado, cadê a esposa? A esposa olha para o lado, cadê meu marido? Foi arrebatado. Eu sempre digo uma coisa, meu irmão, por isso que eu digo, cuide da sua salvação, sabe por quê? A salvação é individual. Não existe, eu sempre digo uma coisa, filho de peixe é peixinho. Filho de cristão, de crente, se não tiver Jesus, não é crentinho. Por isso, a sua salvação, tem gente que fala assim, não, eu queria me firmar, mas minha esposa não quer se firmar, meu marido. Gente, se ela não quer se firmar, se firme em você. Porque nós vamos prestar conta é de nós, não é da pessoa. Sabe, o que você puder fazer para ganhar o seu marido, sua esposa, seu filho, faça. Mas entenda que a salvação é individual. Ninguém é salvo pelo outro. E é isso que o Senhor Jesus queria dizer. Tem dois caminhando juntos. Dois estão juntos, mas um tem Jesus, o outro não quis Jesus. É uma opção, todo. O evangelho é para todos. Recebe quem quer. Abre o coração quem quer. É isso que o Senhor Jesus quer falar. Então vai ser arrebatado, a igreja vai ser arrebatada. Olha que coisa linda. Você vai ser arrebatado para encontrar com o Senhor nos ares e viver com Ele para quê? Para sempre. Vai ter mais, é para sempre. E o sempre não é o nosso sempre. E o nosso sempre é assim, olha, vai ser casado para sempre, até que a morte nos separe. Com Jesus é assim, não tem morte para separar, o sempre é eternamente, para sempre mesmo. Não vai ter nada que vai poder mais te separar de Jesus. Eternamente você vai estar com Jesus. É isso que o Senhor Jesus quis dizer. Nós estaremos para sempre. Só que o tempo de nós nos despertarmos não é na hora que Jesus estiver voltando sobre as nuvens com poder e glória. Não é na hora que você olhar para a pessoa do seu lado e ver a pessoa sendo arrebatada. A hora é hoje você dizer, Senhor, olha, eu não tenho vivido segundo a Tua palavra. Eu não tenho me santificado como nós cantamos aqui sobre santidade. A palavra de Deus diz, seguir a paz com todo e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Eu não quis me santificar, não quis se santificar, então não vai subir. A pessoa que estava do seu lado se santificou, mas você não quis. A pessoa que estava no campo com você se santificou, mas você não quis. A pessoa que estava no moinho se santificou, mas você não quis. É isso que o Senhor Jesus quer falar. Nós precisamos nos santificar. Eu me lembro, eu era novo, adolescente, eu morava na cobertura, ali na Duque Estrada. E eu me lembro que teve um dia que teve um estrondo. Eu não vou lembrar, mas é 1980 e pouco, 1990. Teve um estrondo que eu nunca vi um estrondo tão grande. Mas não foi um estrondo num lugar só. Foi um estrondo que deu no céu. Que deu em vários lugares que escutaram. O que foi? Pastor, não sei. Eu só sei que no domingo, eu era do SEI de Caraí. Quando eu cheguei na reunião no domingo, estavam os jovens conversando. Aí um monte de jovens disse assim, Rogério, quando deu aquele estrondo, eu caí de joelho no chão, pedindo perdão a Deus. Eu pensei que fosse Jesus que estava voltando. Eu me joguei no chão, pedi perdão. E o outro, gente, eu fiz a mesma coisa. Gente, eu vou contar para vocês. Eu me procurando seguir o caminho do Senhor. Quando eu vi aquele estrondo, eu falei, Jesus, me perdoe se tem alguma coisa que eu fiz que eu não me lembro. Nosso momento despertar é hoje. Desperta tu que dormes, levanta dentre os mortos e Ele te iluminará. É tempo de despertamento. A palavra sobre a vinda de Jesus é uma palavra de despertamento, meu irmão. Aí muitos dizem assim, pastor,
Mas desde que eu era pequenininho, eu já estou com mais de 60, mais de 70, mais de 80, mas desde pequenininho, eu já ouvia dizendo, Jesus está voltando. Mas Jesus nunca voltou. Mas eu posso dizer uma coisa. A pastora Maria Olinda me mandou um vídeo hoje que eu não vi, sou sincero. Deixei para ouvir amanhã, é um vídeo longo, falando sobre os sinais da volta de Jesus. Só vi, o início, se eu ouvir 1 minuto, foi muito. E eu falei para ela, amanhã eu vou ouvir com calma. Né, pastora? Botei até o recado. Porque quando eu vejo uma coisa, eu gosto de ver com atenção. Eu gosto de parar com atenção e prestar atenção. Sobre os sinais dos finais do tempo. E quando eu recebia, o início dizia uma coisa que eu já estava anotado ali nas minhas coisas. O início do vídeo que ela mandou para mim dizia, aqui o pastor dizendo, pastor conceituado, um homem de Deus, falando, eu tenho certeza que essa geração que nós estamos vivendo é a geração do arrebatamento. Meu irmão, eu posso dizer uma coisa, eu tenho certeza que nós estamos na geração do arrebatamento. Ah, pastor, mas isso fala há mais de 100 anos, há mais de 200. Os sinais. Tem sinais que se eu falar com você, você vai falar assim, pastor, mas isso sempre teve. Os sinais, entre os sinais está guerra, rumores de guerra, que quer dizer ameaças de guerra, pestes, terremotos. Aí você vai falar, pastor, isso sempre aconteceu. Está acontecendo de uma forma diferente. Essas ameaças de guerra, meu irmão, nós não fala de guerra, porque guerra sempre aconteceu. Guerra de um país contra o outro, sempre aconteceu. Mas essas ameaças de guerra é de país que sabe que se entrar em guerra vai destruir tudo. É um Estados Unidos contra uma Rússia. É uma Rússia contra os Estados Unidos. É uma China contra os Estados Unidos. Esses dias mesmo eu vi os Estados Unidos lá, foi um balão lá da China lá e os Estados Unidos destruiu. Ah, mas isso não é motivo para ter guerra. Não é motivo? Só não acontece por se Deus não permitir, meu irmão. Diz que nos últimos dias terão pestes. Ah, pastor, já teve outras pestes. Igual essa pandemia nunca aconteceu. Desperta! Aí você fala assim, pastor, mas como vai ser de repente? Está tudo tão normal. E vai ser quando tiver tudo normal, que a palavra diz. Que vai ser assim, as pessoas vão estar comendo, bebendo, dando-se em casamento. Como quando chegou a pandemia, estava tudo normal. Uma semana antes da pandemia, estava viajando eu, minha esposa, meus irmãos, minha cunhada, minha mãe, meu pai. Nós estávamos lá em Minas, curtindo bem bom. A família toda. Uma semana depois, a igreja estava fechada. A pandemia chegou numa semana, fechando tudo. Lembra, pastora Maria? Um domingo, nós estávamos viajando. No outro domingo, a pastora disse, pastor, será que não é melhor fechar a igreja? Aí depois ela disse, não, pastor, dá para ficar mais uma semana. Eu falei, não, vamos fechar. Chegou de repente, ninguém esperava. Não chegou num país, chegou no mundo todo. Eu conheço uma pessoa, eu estava vendo, eu vi uma entrevista de uma pessoa conhecida, ela estava sendo entrevistada num podcast, que é essas entrevistas que estão fazendo agora, e ela falando que voltou para Jesus, por quê? Porque ela sempre pensava desse jeito, ela dizia assim, dizem que Jesus vai voltar sempre e nunca volta. Só que quando eu vi esse negócio da pandemia, eu pensei, ele pode voltar a qualquer momento. Foi assim que chegou a pandemia. Não foi no estalo? Ou apareceu e ficou assim, levou, depois de 6 meses, veio para o Brasil, depois de 6 meses foi para outro país, em 6 meses se espalhou pelo país. Foi assim que aconteceu? Não. E se aconteceu é porque o Senhor permitiu que acontecesse. Então desperta, povo. Só que tem alguns terremotos, nós vimos agora o terremoto lá, que tristeza, meu irmão. Aquele terremoto lá na Turquia. E cada vez os terremotos vão sendo piores. Cada vez as coisas vão sendo piores. Só que tem outros sinais que mostram
que a vinda do Senhor Jesus está próxima. E a principal que eu vejo, sabe o que é? Se chama apostasia. Pastor, o que significa apostasia? Vou te dar o significado até abandono ou rejeição à palavra de Deus de forma consciente. Pastor, tem gente que não quer Deus mesmo. Só que eu não estou falando de quem está lá fora, eu estou falando de quem está aqui dentro. Apostasia é quem está aqui dentro que está abandonando. Vou ler alguns versículos aqui, não preciso abrir. 1 Timóteo 4:1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos, ou nos últimos dias, apostarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores, a doutrinas de demônio. Segundo versículo, 2 versículos depois, aquele foi 1 Timóteo, 2 Timóteo 4:3, porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si mestre conforme as suas concupiscências. Isso é apostasia. É quando quem está aqui no altar abandona a palavra. Quem está aqui no altar começa a não pregar o que está na palavra, mas começa a pregar o que o povo quer ouvir. Sabe por quê? Diz que nos últimos dias as pessoas sentirão comichão no ouvido. Sabe o que é? Vai incomodar. A palavra pregar sobre a vinda de Jesus vai incomodar. Para que o pastor está pregando sobre pecado? Para que o pastor está pregando sobre vinda de Jesus, sobre salvação? Porque as pessoas vão começar, a Bíblia diz que as pessoas vão começar a procurar mestres, pastores, pregadores que preguem aquilo que elas querem ouvir e não aquilo que precisam. Isso é apostasia. Temos visto tantas coisas, teologia da prosperidade, meu irmão, disso desagrada o coração de Deus. Não, eu não estou para pregar aqui que você vai ficar rico, eu estou aqui para pregar que você vai ser salvo. Eu não estou aqui para pregar para a igreja ficar cheia, mas eu estou aqui para pregar para o céu ficar cheio. É isso que o Senhor quer, meu irmão. Um evangelho raso, um evangelho que não é segundo a palavra do Senhor. O crente não pode ser pobre, o crente pode ser pobre sim, e vai ser abençoado. Aí começa a inventar coisinhas, isso daqui ungido, peças ungidas. Gente, a nossa fé não precisa disso. Nós não precisamos de copo ungido, nós não precisamos de várias coisas que estão colocando, que vão contra o nosso evangelho. Nós encontramos hoje também um evangelho que se chama evangelho do inclusivo. Evangelho inclusivo, o que é isso, pastor? É o evangelho que aceita tudo. Tu pode tudo, meu irmão. Nós estamos vivendo um momento que o evangelho está sendo pregado aí por muitas igrejas, um evangelho que pode tudo. O importante é você estar na igreja, o importante não é você estar na igreja, o importante é você se arrepender dos seus pecados. Não adianta estar na igreja com o coração sujo, não adianta. E o evangelho inclusivo diz, vem como você está, fica como você está. Vem como você está, mas aqui você tem que ser transformado. Esse é o evangelho de Cristo. Pecado não vai deixar de ser pecado. Olha, as igrejas não querem fazer casamento gay. Vamos fazer igreja de gay. Daqui a pouquinho vamos fazer igreja de adúltero. Vamos fazer igreja... Não, gente, não podemos aceitar o pecado dentro da igreja. Isso desagrada o coração de Deus. Aqui é lugar de buscar santidade. Aqui é lugar de buscar o evangelho do jeito que ele é. Eu não estou aqui para ouvir o que eu quero, assim o que eu preciso, para ser confrontado, meu irmão. Pastor, você é confrontado? Sou confrontado. E eu estou aqui para ser confrontado. Quinta-feira, palavra de exortação, eu estava ali, eu estou aqui para ser confrontado. Eu não estou aqui para ouvir o que eu quero, eu estou aqui para ouvir o que eu preciso. O que o Espírito Santo quer me ministrar. Porque esse evangelho inclusivo, o Espírito Santo manda falar. Espírito Santo, fica de lado. Não se mete não. Se mete não, Espírito Santo. Se você se meter, um monte de gente vai sair da igreja. Se você se meter, as pessoas não vão querer mais frequentar esse lugar. Então fica quietinho no seu canto, Espírito Santo. Deixa eu pregar o que eu quero. É assim o evangelho que está sendo levado.
Isso é apostasia. Isso é apostasia. Você tem que chegar para Deus e falar assim: Deus, o que eu estou precisando ouvir? Eu quero ouvir. Apostasia. As pessoas estão tirando versículos da Bíblia. Versículo que combate o pecado, tira. Vamos fazer uma Bíblia nova. Tem Bíblia agora que não fala mais que o homem não pode deitar com o homem. Não tem mais na Bíblia, porque isso ofende. Tem Bíblia agora que não diz que os efeminados não vão ver o reino do céu. Sabe por quê? Porque isso ofende. Aí tem pastor dizendo que a Bíblia precisa ser adaptada, ser atualizada. Uma vez tem um pastor que eu gostava tanto de ver ele pregar. Não sei o que aconteceu com o coração daquele pastor. Aí um dia deles ele falou: gente, nós estamos com as nossas igrejas cheios de casais homossexuais. Nós estamos dentro da nossa igreja cheios de pessoas e de repente fazendo isso, aquilo. Então eu acho que já está um tempo de nós pegarmos a nossa Bíblia. A nossa Bíblia é muito antiga, precisa ser atualizada. A nossa Bíblia não precisa ser atualizada. Quem tem que se atualizar somos nós dentro da palavra, meu irmão. É isso que o Senhor diz. A palavra do Senhor dura para sempre, meu irmão. Porque você vai deixando, isso, vamos liberar isso, tira isso. Imagine, tirando a página. Vamos tirando página da Bíblia. Já querem que tire? Já querem que nós tiremos a página da Bíblia? Se um cantor disse que nós, é racismo, dizer que é alvo como a neve, isso está na Bíblia. Vou rasgar a página, lá em Isaías 1. Vou arrancar a página. Ele está querendo dizer o que Deus é racista? Não, é ignorância, meu irmão. Ignorância, quando a pessoa quer interpretar a Bíblia da sua maneira sem o Espírito Santo de Deus. Nós só temos como interpretar a palavra através do Espírito Santo. Então a primeira coisa que está acontecendo, apostasia. Outra coisa que a Bíblia diz, aumento das iniquidades. Está dentro de tudo que nós falamos, Mateus 24, 37, como foi nos dias de Noé, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Qual a semelhança, pastor, entre os dias de Noé e os tempos que, para você ter tanta certeza que Jesus está voltando? Qual a certeza que você tem que os nossos dias está igual aos dias de Noé? O aumento da iniquidade. Meu irmão, nós chegamos num momento tão cruel. Você não precisa abrir. Isaías 5 diz: ai dos que ao mal chamam de bem e ao bem de mal, que fazem das trevas a luz e das luzes as trevas, e fazem do amargo o doce e do doce o amargo. É o tempo que nós estamos vivendo. O certo passa errado, o errado passa a ser certo. Se eu não concordo com alguma coisa que a Bíblia é contra, gente, sou preconceituoso, sou homofóbico, sou isso, sou aquilo. Irmão, eu não posso mais ter minha opinião. Eu não posso mais ter opinião do que é certo. Ou esses dias eu estava vendo uma pastora falando com ar de deboche. Ela disse assim: Deus te perdoa por você ser hétero. Pode deixar que Deus te perdoa por você ser hétero. E se diz pastora. Sabe por quê? Porque não conhece Bíblia, não conhece palavra, não vive palavra. A iniquidade está entrando assim, de uma forma. As pessoas fazem o que querem. Aí você fala: pastor, isso sempre teve. Meu irmão, sempre teve nada. Há 10 anos atrás, quando alguém xingava um palavrão, falava pi, 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 pi. Agora, quando alguém fala palavrão, todo mundo ri. Porque é normal. Você está perto de qualquer pessoa na rua, as pessoas falam palavrão de qualquer maneira, não estão nem aí. É verdade. Tem gente que você não aguenta. Você está perto de uma pessoa, a pessoa começa a xingar um monte de palavrão. Você diz: para quem não fala palavrão incomoda muito. Tá? Quem fala não liga. Mas quem não fala palavrão, aí a pessoa começa a falar um monte de palavrão. Aí você sai de perto, vai para perto de outra pessoa. Aí daqui a pouco vai uma pessoa. É complicado. É o novo vocabulário. Faz parte do novo vocabulário. Daqui a pouquinho vai ter o dicionário com palavrão. Porque faz parte do vocabulário. Nós não podemos aceitar isso. A Bíblia diz: não vos conformeis com esse mundo.
Não se conformar e dizer, eu não aceito. Se você se posicionar, as pessoas não estão se posicionando. Ah, se eu me posicionar, pastor, o que vão pensar de mim? Meu irmão, se posicione dentro da palavra. Nem mais, nem menos. Dentro da palavra. Qual é a sua posição sobre isso? Está ali. Qual é a sua posição, pastor, sobre isso? Está aqui. Nem mais, nem menos. Nossa posição nem mais, nem menos. Você viu o que disse Isaías? Quando o certo passa, o errado passa a ser certo, o certo é errado. Teve um dia aí que uma pessoa foi dar uma opinião, gente, foi massacrado na internet, só porque ele foi contra, porque botaram lá o Supermanzinho gay. Ele falou, eu não concordo com isso, porque eu tenho um filho pequeno, meu filho gosta da história. Foi massacrado e foi mandado embora. Ele jogava num clube de vôlei e foi mandado embora por isso. Porque posicionou pelo que é certo, meu. Ninguém pode ter opinião do que é certo mais. Se posicione. Outra coisa, para caminhar, gente. Se deixar o assunto vai. Outro sinal dos últimos dias, eu estava conversando sobre o Fernando antes do culto. O amor de muitos se esfriarão, até mesmo do... Fernando? Irmão, o amor está se esfriando. Está se esfriando primeiramente por Deus. Eu digo uma coisa, quem viveu os evangelhos, o evangelho há um tempo atrás, e vê hoje, vê que muita gente não ama a Deus como amava antigamente. Antigamente alguém chegava assim e falava assim, vamos fazer uma vigília. Vamos buscar a Deus. Vamos buscar batismo com o Espírito Santo. Cansado. Bom, Deus merece todo o nosso amor. Eu louvo a Deus pela sua vida que está aqui nessa noite. Muita gente deve ter pensado assim, eu não vou na igreja hoje não, pode chover. Choveu tanto ontem. Glória a Deus pela tua vida que você falou assim, choveu ontem, mas se choveu hoje, paciência, mas eu vou na casa do Senhor. Porque Deus merece todo o sacrifício. Eu estava lendo um texto essa semana que todo mundo conhece. É quando Davi entrou nas terras de Araúna e quis comprar a eira, né? De Araúna para fazer um sacrifício ao Senhor. Aí Araúna chegou para Davi e disse assim, Davi, não, olha, você vai fazer um sacrifício ao Senhor, meu rei. Olha, toma os passos, toma os boi, toma a lenha, e você faz o sacrifício, não precisa pagar nada. Sabe o que Davi falou? Não oferecerei ao Senhor holocausto, o sacrifício que não me custe nada. Não ofereça a Deus o que não te custa nada, meu irmão. Se algo está te exigindo sacrifício para o Senhor, faça, porque é para o Senhor. Eu te digo uma coisa, eu tenho sacrifício que eu não faço, talvez, por outra pessoa, não é por falta de amor, não. Mas tem coisa que eu não faria, talvez, por outra pessoa. Mas é para o Senhor. Mas a Bíblia diz que o amor, não só por Deus, mas pelo próximo também. Eu não estava citando assim, pastor, eu não entendo isso. Morreu 600 e poucas mil pessoas, e agora vai ter carnaval. As pessoas eram para estar com o coração triste. Tem que ter amor no coração e dizer, gente, eu vou comemorar o quê, gente? Olha o que aconteceu. Mas não foi meu pai. Gente, a tia. Aí vai ter carnaval agora, todo mundo, ó, pulando. Comemorando o quê? Falta de amor. Eu já contei aqui para os irmãos, teve uma vez que eu fiquei muito triste. Parei, saí desse grupo de Niterói. Estava no grupo de Niterói, um comentário lá, e os comentários, uma pessoa disse assim, eu acho um absurdo a gente ter que andar em Caraí, a gente paga o IPTU mais caro, ter que andar em Caraí, e esses pedintes pedindo dinheiro para a gente na rua. A prefeitura tinha que tirar todo mundo e jogar onde?
Eles, ao invés de pedir dinheiro, eles tinham que estar trabalhando. Olha, numa casa de família, tudo. Aí eu tive que entrar. Nessas horas, eu prefiro ficar quieto. Eu tive que entrar e disse assim, algum de vocês que estão criticando daria um emprego na casa?